Olá! Estamos procurando indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, criamos um teste. Há uma mensagem oculta nesta imagem. Encontre-a e ela levará você até nós. Foi com essas palavras simples, quase clínicas, postadas em um fórum anônimo da internet em 4 de janeiro de 2012, que começou o que o Washington Post chamaria de um dos 5 mistérios mais estranhos e não resolvidos da internet. Não havia remetente. Não havia explicação. Apenas uma imagem em preto e branco de uma cigarra e uma promessa. Muitos ignoraram como apenas mais uma brincadeira de trolls da internet. Afinal, o 4chan é conhecido por ser o berço do caos digital. Mas aqueles que decidiram olhar mais de perto, aqueles que baixaram a imagem e abriram o arquivo em um editor de texto, encontraram algo que mudaria suas vidas para sempre. O jogo havia começado e ninguém sabia quem estava dando as cartas. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da Deep Web, da criptografia avançada e da filosofia oculta para desvendar a história completa da Cicada 3301. Vamos analisar cada pista, cada localidade global e as teorias sobre quem ou o que está por trás dessa organização fantasma. Prepare-se, porque a toca do coelho é muito mais funda do que você imagina. Tudo começa com a esteganografia. Para o olho destreinado, a imagem original era apenas texto. Mas, ao abrir o arquivo digital em um bloco de notas, uma sequência de texto aparecia no final do código: Tiberius Claudius Caesar. Aqueles familiarizados com a história romana e criptografia básica perceberam a dica imediatamente. Tibério Cláudio César. Isso apontava para a cifra de César, um método de criptografia antigo onde se deslocam as letras do alfabeto. O número 4 era a chave. Ao decifrar o código, os usuários encontraram uma URL. A URL levava a uma imagem de um pato de borracha e uma mensagem sarcástica: "Ops, apenas iscas por aqui. Parece que você não consegue adivinhar como extrair a mensagem. Tente novamente." Parecia um beco sem saída, uma piada de mau gosto. Mas a palavra adivinhar, ou guess em inglês, era a chave. Os criptógrafos mais astutos perceberam que a pista se referia a uma ferramenta chamada OutGuess, um software antigo de esteganografia. Ao passar a imagem do pato pelo OutGuess, uma nova mensagem oculta foi revelada. E desta vez, ela não levava a um site, mas a uma série de coordenadas numéricas que pareciam um livro de códigos. O enigma agora exigia conhecimentos de literatura. A mensagem apontava para um subreddit, onde novos códigos eram postados. Esses códigos eram referências a livros e linhas específicas. O livro em questão? The Mabinogion, uma coleção de manuscritos medievais galeses e obras do poeta William Gibson. Ao decifrar o código do livro, os participantes encontraram um número de telefone. Sim, um número real, com o código de área do Texas, nos Estados Unidos. Ao ligar, uma voz robótica e distorcida atendia. A voz dizia: "Muito bem, você se saiu bem. Há 3 números primos associados à imagem final, original.jpg. 3301 é um deles. Você deve encontrar os outros 2. Multiplique todos os 3 números juntos e adicione .com para encontrar o próximo passo. Boa sorte." A complexidade estava aumentando exponencialmente. Os números primos eram as dimensões da imagem original em pixels. A multiplicação resultava em um novo endereço web. E lá, uma contagem regressiva aguardava. Uma contagem que terminaria em uma data e hora específicas. Quando a contagem chegou a 0, o mundo percebeu que isso não era apenas um jogo de internet. Coordenadas de GPS apareceram na tela. Não uma, mas 14. E elas não estavam em um único lugar. Estavam espalhadas pelo globo. Varsóvia, Paris, Seattle, Seul, Arizona, Califórnia, Nova Orleans, Miami, Havaí e Sydney. Isso exigia agentes de campo. Pessoas reais tinham que sair de trás de seus computadores. Investigadores amadores em cada uma dessas cidades correram para as coordenadas. O que eles encontraram foram cartazes físicos colados em postes de luz, paredes de becos e janelas abandonadas. Cada cartaz continha a imagem da cigarra e um código QR. Ao escanear o código, os participantes eram levados a novas imagens, novos enigmas e, eventualmente, a um endereço na rede Tor, a internet oculta e criptografada, inacessível por navegadores comuns. Neste ponto, a Cicada 3301 emitiu um aviso: "Queremos os melhores, não os seguidores." O caminho se dividiu. Apenas os primeiros a chegarem ao site na Deep Web conseguiram registrar seus e-mails.
Pouco tempo depois, o site saiu do ar com a mensagem: "Temos aqueles que precisamos." O silêncio caiu. Meses se passaram. Ninguém sabia o que aconteceu com os escolhidos. Foram recrutados pela CIA, pelo MI6, por um grupo de hackers mercenários? Ou era um culto cibernético? A internet especulava, mas a cicada permanecia em silêncio absoluto. Então, exatamente um ano depois, em 5 de janeiro de 2013, uma nova imagem apareceu no 4chan. O jogo recomeçava. Olá novamente. Nossa busca por indivíduos inteligentes continua. A segunda rodada seria ainda mais difícil, mais técnica e muito mais obscura que a primeira. O quebra-cabeça de 2013 introduziu algo novo: um sistema operacional inteiro. Os participantes tiveram que encontrar e baixar um arquivo de disco de inicialização Linux modificado. Ao rodar esse sistema, ele revelava sequências de números primos e arquivos de áudio estranhos. A análise espectrográfica desses arquivos de áudio, transformar som em imagem, revelou formas ocultas e mais QR Codes. Mas o elemento mais perturbador foi a introdução de um livro sagrado próprio, o Liber Primus. O Liber Primus, ou primeiro livro, escrito em runas antigas, um alfabeto rúnico criado especificamente pela organização. Páginas e mais páginas de filosofia críptica, niilismo digital e instruções para alcançar uma espécie de divindade através da informação. Traduzir o Liber Primus tornou-se o maior desafio da comunidade. As páginas falavam sobre a morte do ego, a preservação da privacidade e a natureza da realidade simulada. Não era mais apenas um teste de habilidade técnica, era um teste ideológico. Mais uma vez, o teste de 2013 terminou com um seleto grupo de vencedores desaparecendo na escuridão. Um desses vencedores, anos depois, quebraria o silêncio. Joel Eriksson, um pesquisador de segurança sueco, chegou muito perto, mas foi Marcus Wanner quem afirmou ter sido recrutado. Segundo Wanner, ele foi convidado para um fórum privado na Dark Web chamado The Broad, a Ninhada. Lá, eles colaboravam em projetos de software de privacidade e liberdade de informação. A cicada não era governamental. Era um grupo internacional de ativistas que acreditava que a privacidade é um direito humano fundamental. Mas a história não termina aí. Em 2014, a terceira rodada começou. Mas algo estava diferente. O tom era mais sombrio. E o foco mudou quase inteiramente para o Liber Primus. Dezenas de páginas do livro foram liberadas, mas a chave para decifrá-las era incrivelmente complexa. Diferente dos anos anteriores, o quebra-cabeça de 2014 nunca foi oficialmente vencido aos olhos do público. A cicada postou uma mensagem final expressando desapontamento com o progresso dos seguidores. Eles disseram que o caminho estava no Liber Primus, e até que o livro fosse decifrado, não haveria mais pistas. Desde então, o silêncio tem sido a norma, quebrado apenas por raríssimas mensagens assinadas com a chave PGP original da organização, a única forma de provar autenticidade e evitar imitadores. Sim, houve muitos imitadores, mas a assinatura criptográfica nunca mente. Mas quem são eles? As teorias variam. Alguns dizem que é uma ferramenta de recrutamento da NSA ou GCHQ, similar ao que foi feito em Bletchley Park na Segunda Guerra. O nível de criptografia e recursos globais sugere financiamento estatal. Outros acreditam que seja um grupo financeiro de criptomoedas, buscando gênios para desenvolver a próxima geração de blockchain. E há quem diga que é uma ordem ocultista moderna, misturando tecnologia com misticismo gnóstico. O que sabemos é que o Liber Primus permanece, em grande parte, não traduzido. Existem comunidades no Reddit e Discord dedicadas a resolver essas runas até hoje, anos depois. Eles chamam isso de a grande obra. A sofisticação dos enigmas da cicada 3301 ensinou uma geração inteira sobre segurança da informação. Esteganografia, criptografia de curvas elípticas, Tor, PGP. Eles educaram enquanto testavam. Talvez esse fosse o objetivo o tempo todo, em um mundo onde nossos dados são mercadoria e nossa privacidade é constantemente invadida. A filosofia da cicada ressoa. A ideia de anonimato total, de comunicação segura, de um santuário para a mente livre. Recentemente, houve rumores de novas atividades. Mensagens curtas. Movimentações em carteiras de criptomoedas antigas. Será que a cicada está prestes a emergir de sua hibernação, assim como o inseto que lhe dá nome,
que passa anos no subsolo antes de subir à superfície. O mistério da cicada 3301 nos lembra que a internet ainda tem cantos inexplorados, que nem tudo está indexado no Google, que existem segredos guardados por muralhas de matemática pura, esperando por aqueles com a chave certa. Muitos tentaram. Poucos conseguiram. E aqueles que conseguiram nunca mais foram vistos da mesma forma. Eles atravessaram o espelho. Eles viram o que está do outro lado da tela. Se você encontrar uma imagem estranha amanhã, um código que não faz sentido, ou um QR Code em um poste de luz na sua rua, você vai ignorar ou você vai seguir o coelho branco? A verdade é que a cicada 3301 pode nunca ser resolvida no sentido tradicional. Ela não é um destino, é uma jornada, um filtro, uma seleção natural digital. E talvez, só talvez, eles estejam assistindo este vídeo agora. E você teria a coragem, a paciência e a inteligência para resolver o enigma mais difícil da internet, sabendo que isso poderia fazer você desaparecer para uma organização secreta? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Eu quero saber quem de vocês aceitaria o chamado. Muito obrigado a você que ficou comigo nesta investigação profunda até agora. Sua curiosidade é o que mantém este canal vivo. Se você quer continuar desvendando os segredos mais obscuros do nosso mundo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com aquele amigo que adora um mistério. Até a próxima descoberta.